Graça e paz, graça e paz. Eu quero falar com vocês algo que é tremendo, algo que é profundo e algo que pode trazer luz para muitas pessoas. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a palavra, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. E a Bíblia Sagrada, queridos, não contém a palavra de Deus, como alguns pregadores dizem. Ela é a palavra de Deus. E Deus zela pela sua palavra. É Deus revelado aos homens através da sua palavra. E tudo que está na Bíblia, queridos, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. É verdadeiro. Então eu quero compartilhar com vocês textos da palavra de Deus. Não é opinião pessoal, não é o que eu acho, mas é o que está escrito. E a palavra de Deus mesmo diz que quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, toda a terra. Então eu quero fazer uma oração primeiro, para que essa palavra seja viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetre no teu coração. Seja apta para separar alma do espírito. E nessa separação de alma do espírito, tire todo sentimento, toda convicção humana, mas traga toda a revelação espiritual, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Porque Deus quer revelar-se aos homens de uma forma limpa, clara, sem misturas, sem enganos. E é só pela palavra que nós podemos conhecer o Senhor. Só. Pai, em nome de Jesus, venha nesta tarde, Pai, aonde estou aqui, Pai, num lugar tão distante da minha terra brasileira. Estou nos Estados Unidos, estou na cidade de Washington, Pai, e o Senhor colocou no meu coração um desejo profundo, Pai, profundo, de neste dia, Pai, neste dia, trazer para o público aquilo que o Senhor tem falado comigo no secreto, Pai. Trazer a revelação para o teu povo, para aqueles que buscam conhecer a verdade, os mistérios que o Senhor tem me ensinado, Pai. Então, Pai, usa-me para o louvor da tua glória. Usa-me. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos nesta hora, Pai. Quero ser boca do Senhor nesta hora, Pai. Falar das coisas do teu reino com temor e tremor, Pai, para que a verdade seja estabelecida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado o seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vou repetir o versículo 25. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. A profecia foi de Isaías. Isaías diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E essa profecia foi liberada pelo profeta da parte de Deus 700 anos antes do nascimento do Messias. E o sinal de que seria o Messias
era que a virgem conceberia. Ele viria de uma virgem. Por que era preciso que viesse de uma virgem? Porque ele precisava ter uma dualidade. Ao mesmo tempo, ter uma paternidade em Deus, ser filho de Deus e ser filho de um ser humano para ter carne e sangue, para levar para a cruz do Calvário em sacrifício o homem, o pecado do homem, a remissão do homem. Se ele viesse só como Deus, a cruz não seria remidora. Ele precisava vir como homem também, precisava ter DNA de homem, precisava ter sangue de homem, precisava ter músculo de homem, precisava ter dor de homem na sua carne, para o sacrifício ser eficaz. Senão, não teria sido um sacrifício. Deus não teria sentido dor naquela cruz. Deus não teria sentido as dores da coroa de espinho, da lança no peito. Não, era preciso que um homem sentisse isso. Por isso era necessário que houvesse carne e sangue. Então, a concepção humana de Jesus decorre disso. Decorre da necessidade de ter um corpo para esse corpo ser sacrificado naquela cruz, em lugar de todos os homens. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz foi dado para ele, pelas pisaduras dele fomos sarados, além de perdoar nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. Enfim, na cruz, Jesus, filho de Deus, mas ao mesmo tempo filho de Maria, leva o homem para o sacrifício. Se fosse só homem, não ressuscitaria. Homem fica morto. Era necessário que fosse homem e Deus, porque como Deus ele ressuscita, a morte não o reteve. Então o nascimento humano de Jesus decorre disso. A profecia de Isaías 61 fala disso. A virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Ele não será só homem, ele será Deus conosco. Ele vai ter corpo de homem, mas vai ter a essência divina nele. Vai ser Deus conosco. E é isso que foi profetizado e é isso que se cumpriu. E o dia que se cumpriu, o anjo chega para Maria e fala: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Por que muito favorecida? Porque encontrou favor de Deus. Porque ela foi escolhida para ser a virgem que conceberia. Grande favor de Deus. Grande mulher. O anjo disse para ela: és tu bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Que maravilha haver sido escolhida dentre tantas mulheres na face da terra para oferecer o DNA humano que levaria para a cruz o sacrifício de todos os homens. Que maravilha ter sido ela escolhida. Meu Deus, muito favorecida, muito favorecida. Agora escute bem, a humanidade de Maria, ela foi para a cruz, mas a mulher Maria continuou humana. O DNA foi para a cruz, mas ela continuou humana. Ela gerou outros filhos. E eu espero que você não se assuste com essa palavra, porque gerar filhos é dádiva de Deus. Gerar filhos é presente de Deus. Bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Aquele fruto foi o primogênito no meio de muitos irmãos, não só dos salvos na terra, mas o primogênito também de Maria, porque Maria gerou outros filhos. Escute bem, o texto que eu li para você diz que José, tendo despertado seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher e não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho. O que significa a palavra enquanto na língua portuguesa? Até que, até o dia que, até o momento de, é isso que é enquanto. Enquanto ela não deu à luz, José não a conheceu. O que é não a conheceu? Você acredita que ele não conhecia Maria? Se o texto começa que ele estava desposado de Maria, está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que é desposada? É prometida em casamento. É o noivado daquele tempo. É claro que José a conhecia. É claro que ele conhecia no sentido de conhecer a pessoa. Mas aqui o texto, quando diz José não a conheceu
enquanto não deu à luz um filho. Está falando de vida conjugal. Está falando de relacionamento físico, de relacionamento homem e mulher, uma só carne. José não esteve com Maria como homem e ela como mulher, para que o casamento se consumasse, porque o casamento é consumado quando os dois se encontram em uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. É claro que até o nascimento de Jesus, José não tocou em Maria. José respeitou o que o anjo disse para ele. José sabia que no ventre daquela mulher estava o Messias, o Redentor da humanidade, prometido, profetizado desde a fundação do mundo. Mas depois que Maria teve o Messias, depois que nasce o Emanuel, Deus conosco, depois que se cumpre os dias em que Maria gerou aquele filho, Maria gerou outros filhos. E não tem nada de errado nisso, queridos. A maternidade é uma bênção de Deus. A maternidade é uma dádiva de Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é um galardão, que é presente. Galardão é presente, é dádiva, é dádiva. Presente é regalo, presente é um merecimento. Então, se os filhos são herança do Senhor, e se o fruto do ventre é um presente, não tem nada de errado Maria gerar filhos. Não tem nada de errado. Muito pelo contrário, Deus criou o homem para crescer, multiplicar, gerar filhos. A Bíblia fala também no livro de Salmos que os filhos são como flecha na aljava do guerreiro. E que feliz o homem que enche deles a sua aljava. Encher a aljava é ter muitos filhos, muitos filhos. Filhos são bênçãos, filhos são herança, filhos são presentes. Não tem nada de mal Maria haver gerado filhos depois da concepção virginal de Jesus, depois do nascimento de Jesus. Nada de errado. E para que você não fique em dúvida de que essa palavra conheceu, está falando de conhecimento físico, está falando de conjugal, vida conjugal, está falando de ato sexual. Para que você não tenha dúvida, eu quero chamar a tua atenção para alguns textos bíblicos que eu fiz o estudo aqui. 1 Reis, capítulo 1, de 1 a 4, fala que o rei não a conheceu. Está falando de quem? De Abisaque. Está falando do rei Davi. O rei Davi estava velho, o rei Davi estava no fim dos seus dias, estava sentindo o frio da morte, nada aquecia o seu corpo e foi chamada uma virgem escolhida dentre as mulheres bonitas, jovens, para se deitar com o rei, para aquecer o corpo dele, se deitar com o rei Davi. E aqui diz que, porém, o rei não a conheceu. Não a conheceu de não a viu, não olhou para ela. Não teve ato sexual com ela, é o que está escrito. Está escrito aqui também, que em Marcos 6,3, que Tiago, Judas e Simão eram irmãos de Jesus. Além das irmãs, ele tinha esses 3 irmãos, Tiago, Judas e Simão. E Marcos 6, de 1 a 3, fala com clareza que os discípulos seguiam a Jesus e, chegando ele em sua terra, não deram crédito a ele porque conheciam seus pais, irmãos e irmãs. Aqui diferencia discípulos de irmãos e irmãs. Os discípulos seguiam Jesus. Jesus chega na sua terra, onde fora criado, em Nazaré, mas foi desacreditado, porque um profeta não tem honra na sua casa, como ele mesmo falou. Agora, aqui diferencia discípulos de irmãos e irmãs, família. Fala o nome dos irmãos, Tiago, Judas e Simão, além de irmãs. Então, ele tinha irmãos e irmãs. Então, José teve com Maria vários filhos, além do nascimento do Messias, que José não teve participação, só o Espírito Santo e Maria. Aqui está escrito que os discípulos seguiam a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção que só depois da cruz é que Jesus chama os discípulos de irmãos. Quando começa a caminhada dele, no meio dos seus discípulos, ele chamou de servos. Servos. No meio da caminhada, ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos,
porque teve relacionamentos, porque caminhou junto, porque esteve junto, criou intimidade e amizade, foram chamados amigos. Agora, depois da ressurreição, só lá, em João 20, quando ele aparece para Maria Madalena, ele fala, vai e fala para os meus irmãos. É a primeira vez que Jesus chama os discípulos de irmãos. Por quê? Porque na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Porque ele veio para os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, até a cruz, ele não tinha irmãos dentre os seus discípulos. Ele tinha seguidores que viriam no futuro entregar a vida para o Senhor através da cruz, e aí sim tornar-se-iam irmãos. A Bíblia é muito clara quando fala em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só na cruz é que fomos adotados como filhos. Só na cruz é que os discípulos se tornam irmãos. Então, aqui no Evangelho de Marcos, quando fala discípulo, é discípulo sim, não eram irmãos. Eram discípulos sim, não eram irmãos. Em João 20, 17, quando ele aparece, quando ele ressuscita, é que vem ali o nome de irmãos. Até então não. Até então não haviam irmãos. Até então não tinham irmãos. Até ali eram discípulos de Jesus. Ele era unigênito, sem irmão nenhum. Nós nos tornamos irmãos, filhos do mesmo Pai, a partir do sacrifício da cruz, só a partir do sacrifício da cruz. Em Atos 1, 13 a 14, fala que os discípulos, as mulheres que seguiram Jesus e os irmãos de Jesus estavam no cenáculo aguardando o Espírito Santo. Atos 1, de 13 a 14. Então, diferencia discípulos de irmãos. E, irmãos, e é uma conjunção da língua portuguesa que tem o significado e também. Então, no cenáculo estavam os discípulos, as mulheres que seguiram Jesus e também os irmãos de Jesus. Veja bem, está tão claro como a luz do dia. Está escrito com detalhes, discípulos e irmãos. Agora, veja bem, eu tenho um tanto de textos bíblicos para te mostrar o que significa conhecer. Em Gênesis 4:1, fala que Adão conheceu a Eva e ela concebeu Caim. Adão conheceu a Eva, teve sexo com ela, teve conjunção carnal com ela e ela concebeu Caim. Não significa que ele não sabia quem ela era, que ele não conhecia aquela mulher que Deus tirou de dentro dele. Não, quando Deus tirou de dentro dele, Deus devolveu e disse, é osso dos ossos, carne da carne, vai deixar pai e mãe, vai unir-se à sua mulher e vão ser os dois uma só carne. É claro que ele a conhecia no sentido de ter conhecimento de, mas ele não a conhecia sexualmente. Quando ele a conheceu sexualmente, ela concebeu Caim, está escrito aqui com todas as letras. Em Gênesis 4:17, está escrito que Caim conheceu sua mulher e ela lhe deu um filho, Enoque. Conheceu, teve sexo com ela, teve conjunção carnal com ela, se deitou com ela, tornou-se uma só carne com ela, e aí ela deu à luz a Enoque. Porque só nessa conjunção carnal é que gera vida. Ela deu à luz a Enoque. Em Gênesis 16:4 está escrito que Abraão conheceu Agar e ela concebeu Ismael, conheceu Agar. É claro que ele sabia quem era Agar. Agar era escrava, egípcia. É claro que ele sabia, vivia na mesma casa que ele, com Sara, sua mulher. É claro que não é conhecer no sentido de tomar conhecimento, mas conhecer no sentido de ter relação física, relação sexual, de ter conjunção carnal, de coabitar com ela. Abraão conheceu Agar e ela concebeu Ismael. E assim vai.
Gênesis 30, de 1 a 5. Raquel deu a Bila a Jacó, que a conheceu. Raquel era estéril, queria dar filhos para Jacó. E ela empurra a Bila, a sua serva, para Jacó. E Jacó conheceu a serva Bila, deitou-se com ela. Exatamente como Raquel loucamente fez a sugestão. Ele se deitou com a serva de Raquel, de nome Bila. E ela gerou filho. Em Ruth 4,13, fala que Boaz conheceu a Ruth e ela lhe foi por mulher. Boaz se deitou com Ruth, tomou-a por mulher e ela teve um filho. Ela concebeu porque se deitou com Boaz. Agora presta atenção, o mais forte dos textos que eu quero te mostrar é 1 Samuel, versículo 1:19. Eucana conheceu a Ana e ela concebeu Samuel. Eucana conheceu a Ana e ela concebeu a Samuel. Você acha que Eucana não conhecia a Ana? Eucana era esposo de Ana. Pela história do livro de 1 Samuel, eles tinham anos e anos e anos e anos e anos de casados. E ela era estéril, e ela não concebia. E ele arrumou uma outra mulher para dar filhos para ele, o nome dela era Penina, tem várias pregações minhas sobre isso. E Penina tinha filhos e filhas. E o dia que eles iam para a tenda da congregação, que Eucana oferecia alimento para Ana e Ana não comia, porque ela estava sofrendo pela perseguição da rival, está escrito na palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, vai lá para você ver. E Eucana chega para Ana e fala, por que choras, por que estás tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então já tinha 10 filhos, Penina, e Ana era estéril. Quanto tempo demora para ter 10 filhos? Pelo menos uns 20 anos. Então Eucana era marido de Ana há pelo menos 20 anos. Você acha que ele não conhecia Ana? No sentido de conhecer, de conviver? Não, ele conhecia. Agora, ele não tinha ainda tido Ana como sua mulher para conceber um filho. Ele tinha sexo com ela, mas ela não gerava vida. E quando estava escrito em 1 Samuel, versículo 19, Eucana conheceu a Ana, foi para casa e deitou com ela e teve sexo com ela e ela concebeu a Samuel. Eu vou repetir o que está escrito em 1 de Mateus, versículo 25, 24 e 25. E José, tendo despertado do seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. José recebeu Maria, estava prometida para ele, ficou com ela, respeitou o tempo da sua gestação, ficou com ela até o parto, ficou com ela até passar os dias da purificação. O que são os dias da purificação? Queridos, são os dias do resguardo de quem tem um parto normal. A mulher sangra depois de um parto normal. Depois desse tempo é que Maria foi ao templo apresentar Jesus. Passados os dias da purificação é que ela foi apresentar Jesus. Maria, então, agora estava apta para se deitar com José. Passou o resguardo, passou os dias da purificação. E José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a Jesus, ao filho. Enquanto, queridos, é até o tempo de, enquanto é até o dia de, enquanto é até o momento que. Então, José a conheceu depois que ela deu à luz a Jesus. E Maria gerou filhos e filhas, como está escrito na palavra, como está escrito com clareza em Marcos 6, de 1 a 3, como está escrito com clareza no livro de Atos 1, 13 e 14. Agora, queridos, presta atenção, não é desonra Maria ter outros filhos, não é desonra Maria ter sido mãe de homens normais, que não tinham a dualidade de filho de homem e filho de Deus. Não é desonra a maternidade é uma dádiva de Deus, a maternidade é um presente de Deus.
Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. E bendito todos os filhos que você gerou, porque você foi escolhida por Deus como uma mulher maravilhosa, uma mulher preciosa, uma mulher digna, bendita entre as mulheres. Você foi favorecida de Deus. É isso que eu diria para ela se eu tivesse ela na minha frente agora. E é isso que eu direi a ela no dia da ressurreição. Porque Maria é um exemplo. Criou um filho que foi ofertado para ela para ser sacrificado na cruz. Sabia que haveria o sacrifício, sabia da dor que passaria. E mesmo assim cumpriu o seu papel. Agora você que está me ouvindo, não fique ofendido, por favor. Eu não estou tirando o mérito de ser Maria, mãe do Messias. Não. Eu não estou tirando o mérito dela de haver gerado o Filho de Deus em carne. Mas eu estou dizendo a você que Maria, mesmo tendo sido bendita entre as mulheres, ela foi uma mulher. E a mulher que Maria foi tão grande que quando ela soube que geraria o Messias, quando ela recebeu a notícia de que ela geraria o que iria para a cruz, que ela geraria o Filho de Deus, que ela teria o mérito de ser aquela que daria o ventre para Jesus vir em carne, ela faz um cântico. E qual foi o cântico? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Minha alma engrandece ao Senhor. Maria está dizendo, eu tenho Deus como meu Senhor, e não como meu filho. Quando ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo que precisa de um Salvador, que como todo ser humano precisa de um Salvador. E ela diz porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se posiciona como serva, como serva, como serva. E é isso que ela é, uma grande serva, uma grande mulher, uma mulher que reconhece com humildade o mérito que teve de haver gerado no seu ventre o Redentor da humanidade. Ah, queridos, que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra traga luz para você. Corra para os textos bíblicos que eu citei para você, vai conferir. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que está escrito. E quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, toda a terra. Deus abençoe, que Deus guarde sua casa, sua família, que Deus traga para você revelações profundas da palavra dele, para que você possa conhecer totalmente aquilo que ele quer que você conheça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.